teve eleição, ganhou a eleição. E hoje estamos aqui para enaltecer uma importante personalidade que também tem sua vida voltada, suas ações, para a comunidade, desde julho de 1916, natural de Santa Maria da Boca do Monte, Rio Grande do Sul. Diplomado em Química Industrial pela Escola de Engenharia da Universidade de Porto Alegre, hoje Federal do Rio Grande do Sul. Me permita ler algumas atividades da sua vida profissional. Foi trabalhador na lavoura até os 11 anos de idade, balconista, praticante de telegrafista do Sistema Morse em 1930, telegrafista da URGS, estivador de porto em Porto Alegre, auxiliar de laboratório, químico analista, bacteriologista, chefe de produção de fábrica de construção industrial da Sadia em Concórdia, Santa Catarina, diretor da Sadia, diretor superintendente da Frigobras em São Paulo, diretor superintendente e vice-presidente do Moinho da Lapa em São Paulo, diretor-gerente da Sadia em São Paulo, diretor, vice-presidente e executivo da Sadia, diretor industrial do Frigorífico Pioneiro em Toledo, Paraná, diretor industrial da Sadia Oeste, Cuiabá, Mato Grosso, até 1993. Algumas de suas atividades desenvolvidas foi fundador e presidente da Associação Rural de Concórdia, primeiro presidente e fundador do Sindicato da Indústria de Carnes do Estado de Santa Catarina, colaborador e assessor do secretário do Planejamento do Estado de São Paulo, presidente da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos, Ginásio de Concórdia, membro do Conselho Regional de Química da 5ª Região de Santa Catarina, colaborador e assessor da Secretaria do Estado de São Paulo, membro do Conselho Curador do Centro de Alimentos Tropicais de Campinas, São Paulo, assessor do Prefeito Municipal de São Paulo, pioneiro no Brasil nos processos de produção vertical e horizontal New Deal, foi sócio fundador do Rotary Clube de Concórdia. Fez diversas viagens de estudos como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Itália, Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai. Sua vida política: secretário da Agricultura de Santa Catarina, deputado federal 1979 a 1982, vice-governador do estado de Santa Catarina de 1983 a 1986, deputado federal constituinte de 87 a 90, presidente da Celesc, conselheiro da República de 89 a 92, presidente do PESC de 99 a 2000. Diplomas e distinções. Foi cidadão honorário de São José do Cerrito, de Palmitos, de Massaranduba, de Catanduvas, de Campo Belo do Sul, de Irani. Recebeu o certificado de agradecimento por relevantes serviços prestados à Química do CRQ da 13ª Região. Recebeu a Comenda do Mérito Cinquentenário de Concórdia, Comenda do Mérito Mauá, Governo Brasileiro, Diploma de Mérito Especial da Sadia, Honra do Mérito pelos 30 anos de serviço na Sadia, Honra ao Mérito da União Brasileira dos Homens de Cor, Diploma de Destaque na Constituinte de 1988, Honra ao Mérito da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Diploma de Pesquisador Honorário da Empresa Catarinense de Pesquisas Agropecuárias, Diploma da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, Diploma da Confederação Brasileira de Apicultura. Foi o grande homenageado pelo Colégio Nacional de Educação Sanitária para a Saúde Animal. Recebeu a medalha do Sesc Centenário da Polícia Militar de Santa Catarina, diploma de grão-mestre da Ordem do Ipiranga, no estado de São Paulo, certificado de agradecimento por serviços prestados da Prefeitura Municipal de Concórdia, medalha do mérito Anita Garibaldi, e saliento também que é o maior doador benemérito do Hospital São Francisco de Assis, em Santo Amaro da Imperatriz, na conta de luz Celesc. Que nós temos a honra e o prazer de receber o nosso ilustre palestrante dessa noite, Victor Fontana. E eu queria, por favor, agora passar a palavra para a doutora Carla, que vai contar da oportunidade que estamos tendo hoje, de como chegamos aqui, do convite que ela fez. Para agradecer a presença, eu peço
depois dessa biografia, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Cumprimentar a todos os participantes hoje aqui desta palestra e gostaria de agradecer muito ao Dr. Vitor Fontana pela oportunidade que ele está nos dando hoje de poder nos prestigiar e nos presentear com essas palavras que ele vai nos dar hoje. E o pensamento foi o seguinte, né? Eu faço parte da Avenida de Serviços aqui do Rotary e conhecendo o Dr. Vitor já há 2 anos que eu conheço ele, por questões profissionais, eu pensei o seguinte, é uma pessoa com muita experiência, muita bagagem, pode nos trazer muitas ideias novas, porque o Dr. Vitor, com toda a idade que ele tem, ele começou o Brasil, viu o Brasil crescer numa época que mal tínhamos estradas. E hoje nós temos a internet em todas as nossas casas, então nós não temos mais nem estradas, nós temos hoje um mundo virtual na nossa porta. Então, assim, foi a pessoa que, eu diria assim, um dos baluartes do oeste catarinense que impulsionou a economia hoje que está. Hoje o nosso estado é respeitadíssimo pela exportação de carnes, graças, eu acho que as famílias Fontana, Brandalize, Panocelli, que já sabem que infelizmente não existem mais, mas enfim, a pujança do oeste catarinense hoje se dá através dos grandes frigoríficos, né, junto com a exportação também de grãos, etc. E assim, fiquei muito contente de ele ter aceito esse convite, porque nos deixa muito honrados hoje. E também acredito que ele tenha muita coisa bonita para falar para a gente hoje. Então, convido o senhor, por favor, para... Estou com a minha coluna um pouco prejudicada. Deixa eu minha bengala aqui do lado. Boa noite a todos vocês que aqui estão presentes nessa reunião. E quero dizer para vocês que eu não vou fazer palestra. Eu vou conversar com vocês. Eu tenho a impressão que seria bom que eu falasse alguma coisa e depois deixasse vocês me fazer perguntas. Talvez seja melhor. Porque muitas vezes a gente vai assistir uma palestra, a pessoa fala, vai embora, aí a gente diz assim, pô, mas eu queria fazer uma pergunta para ele e não me deixou. Então é melhor talvez eu deixar depois a palavra para vocês me fazer pergunta que quiserem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Carla por ter se lembrado de mim. E para mim foi uma honra muito grande o convite, que eu aceitei prazerosamente. E quero dizer que, além de vir a Santo Amaro, essa terra que eu admiro muito e que eu conheço há muitos anos e conheço muita gente daqui, eu quero dizer que, vindo ao Rotary Club daqui, presidente, eu já fui companheiro, fundador do clube de Concórdia, fui durante 10 anos rotariano. Eu explicava que perdi a minha classificação pelo seguinte, porque eu fui transferido para São Paulo, quando cheguei em São Paulo procurei o Rotary Club de São Paulo, procurando se eu poderia me associar, participar dos Rotary Club da cidade de São Paulo, da capital. Aí eu me lembro que fui em vários, e por último eu cheguei no clube se reunia no Colégio Rio Branco, que é um grande colégio que tem em São Paulo, construído pelos rotarianos de São Paulo. E eu pedi, ela disse, não, o senhor é engenheiro químico, não tem, a sua classificação está preenchida, então o senhor não pode entrar no clube. Mas acontece que meu espírito é de rotariano. Eu acho que essa instituição rotária é fantástica. Aquilo que Polaris resolveu colocar os profissionais um em frente ao outro para se conhecerem melhor, para conversarem, trocarem ideia, é a coisa mais moderna que existe até hoje no mundo em termos de comunicação. Você veja por que ele resolveu falar com os profissionais. Eu acho que não vai dar. Cadê o técnico aqui? Você que é o técnico. Agora, parece que agora deu.
Porque ele verificou que os profissionais se entendiam, cada um com uma certa dificuldade para... E você sabe que a melhor coisa que tem na vida é conhecer gente. E a melhor coisa que tem na vida é procurar o entendimento com as pessoas. Não existe alegria maior na vida da gente do que conhecer uma criatura. Essa criatura sempre pode nos ensinar muita coisa, por mais modesta e simples que ela é. Por isso, eu acho que o Rotary tem esse grande mérito de Polaris, foi ele colocar as pessoas em comunicação. Você sabe que quem tem mais sucesso na vida profissional é aquele que melhor se comunica, aquele que sabe chegar na pessoa e conversar modestamente, não com empáfia, nem pensando que é melhor que os outros, não, dizendo: eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ensine. Assim é a vida. Mas eu estou então muito feliz de estar aqui, o cara. Eu fiquei muito contente de vir falar com você. Eu dizia que eu não ia fazer palestra. Eu disse que eu estava dizendo que eu queria era conversar com vocês e vou conversar. Mas eu não trouxe nada por escrito, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. A Carla me pediu que eu falasse sobre o futuro do Brasil, não era isso, Carla, que eu falasse? Bem, o futuro do Brasil depende do nível de ensino que se possa ministrar nas escolas. O sucesso está no saber. Tem que educar para poder crescer. Se não educa, não cresce. Hoje em dia, mais vale quem mais sabe. O profissional, além da profissão que ele tem, que deve saber, conhecer e dominar, ele precisa conhecer outros ramos da ciência para se completar, para poder ter uma participação melhor. Então, o ensino é que é o básico para o futuro. Sempre foi. O ensino sempre foi aquilo que mais se precisa transmitir para a juventude. E nós temos, o nosso ensino tem evoluído no Brasil, mas é deficiente. Nosso ensino não é bom. Ele podia ser muito melhor. As professoras, muitas vezes, mal remuneradas, mal preparadas, têm que educar as crianças. O trabalho da professora é ensinar, não educar. Quem educa são os pais. Que educar, que vem do latim, tirar de dentro o que a criatura tem de bom, quem faz isso são os pais. O bom gesto, a educação, a bondade, o respeito, a higiene, os cuidados que cada um deve ter, isso em casa que tem que aprender, não é na escola. Na escola ele recebe aquilo que vem de fora para dentro, quer dizer, ensinar matemática, ensinar português, ensinar história, ele vai aprender na escola. E isso no Brasil nós somos mal. O futuro nosso depende de como nós vamos preparar a nossa juventude. E nós no Brasil, em termos de educação ou de ensino, nós somos sempre mal. Porque os que vieram tomar conta dessa terra, que aliás vieram sem que os portugueses chegaram sem querer, porque na verdade eles saíram de Portugal para ir para as Índias e não para vir para o Brasil. Só que as caravelas do
Pedro Álvares Cabral, pelas calmarias das costas da África, foi empurrando as caravelas e foi bater na Bahia, sem querer. E aqueles que vieram em nome do rei para tomar conta desse país, essas elites, os governadores gerais, o primeiro governador geral, vice-reinados, isso tudo, estes nunca quiseram educar o povo. Então eu faço uma colocação para vocês. As elites brasileiras nunca quiseram educar o povo. Quiseram sempre mantê-los na ignorância. Mantendo na ignorância, domina. Os coitados não têm nem raciocínio. Como é que um povo ignorante pode escolher os seus representantes numa casa de congresso ou administração local, ou estadual ou nacional? Precisa ser educado. Ele precisa ser ensinado. E as elites nunca quiseram. E eu cito um exemplo que eu acompanhei. Eu saí de casa para trabalhar com 11 anos de idade, conforme ela contou, e a menina contou. 11 anos de idade. E até hoje eu estou andando. E estou trabalhando até hoje. E trabalhei como telegrafista e chefe de estação de estrada de ferro, na fronteira do Rio Grande do Sul, aonde os fazendeiros, grandes proprietários de terra, chegavam de trem. Porque ao tempo, estou falando de 1930, dos anos 30, então tem 70 anos, não existia ônibus, não existia caminhões, não existia automóvel, não existia, você dava de trem. O fazendeiro morava na cidade, ia de trem para um local pequeno, descia, vinha a pionada dele do campo, vinha com um cavalo aperado, ou uma charrete para levar a família puxada a cavalo. Então eu acompanhei anos os fazendeiros, os ricaços do Rio Grande do Sul, donos de grandes fazendas, como é que eles tratavam os filhos da sua pionada, dos peões da fazenda, os trabalhadores da fazenda, os capatazes da fazenda. Tive quase 10 anos na fronteira do Rio Grande do Sul, como agente de estação, de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, até 20 e poucos anos. Eu nunca vi chegar no trem com o fazendeiro uma professora ou um professor para ensinar o filho dos peões. Filho de empregado. Todos analfabetos. E aí aconteceu um fenômeno social terrível, que hoje nós estamos pagando e muito caro. Por quê? O peão de fazenda, que trabalhava nas fazendas de café, o de gado, de algodão, de cana-de-açúcar no Brasil, esses trabalhadores moravam na fazenda, em casa que o patrão construía lá para ele morar. Um rancho lá, uma casinha, eles moravam lá. Então, o trabalhador da cidade, e não o trabalhador rural. Em 1944, eles estenderam o trabalhador rural. Quando estenderam os benefícios da CLT para o trabalhador rural, os fazendeiros todos do Brasil mandaram toda essa pionada que morava nas fazendas, mandou tudo para a cidade. Foram todos morar embaixo de ponte. Miséria, as favelas, se amontado que vocês veem em Florianópolis, que você vê em Tubarão, que você vê em Ribeirão Preto, que você vê em Londrina, tudo gente que saiu do campo, corrido pelo dono das terras, porque não quiseram se responsabilizar pelo futuro deles, porque achavam que os trabalhadores podiam ter direito de ficar com um pedaço da terra dele. E o que nós temos é isso aí, essa miséria nas periferias da cidade. Porque a elite brasileira não quis educar
os filhos dos pianistas. Vejam como a nossa RTV na cidade, pois veja na Felipe Schmidt, mande um repórter fazer perguntas para uma pessoa para saber o que é que uma criatura assim do povo sabe. Não sabe geralmente nada. Sabe pouca cultura. Então o nosso futuro, cara, depende do ensino. Como é que o ensino como é que tem que ser o futuro nosso depende de como é que nós vamos ensinar as crianças de hoje. Porque o mundo vai virar. O mundo vai virar. Esse equilíbrio geopolítico internacional, que hoje está entre Estados Unidos e Europa, quem manda, ora os Estados Unidos mandam, ora a Europa, que teve lá com Iraque, Afeganistão, e Herzegovina e outros lugares que eles querem, a United States Force in Germany, na Alemanha tem lá as forças de ocupação americana, eles não e a Europa, com aquilo que eles queriam fazer a União Europeia, com aqueles 40 países que tem lá, não é fácil de equilibrar aquilo lá, cada um falando a sua língua, cada um com a sua reivindicação, cada um com a sua necessidade. Então o mundo esse equilíbrio geopolítico e econômico internacional vai mudar. E quem é que vai desequilibrar Estados Unidos e Europa? A China vai se juntar China, Índia, Japão, Rússia e principalmente o Brasil. Daqui a 20, 30 anos vai mudar esse eixo, já está mudando, vai ser lento, mas vai mudar. E o Brasil vai ser um grande parceiro nisso aí. Vai ser tanto melhor, tanto mais eficiente, tanto mais vai ser o Brasil desenvolvido, quanto melhor nós estivermos preparados pela educação, pelo ensino. Nós podemos, e o Brasil pode entrar, primeiro que o Brasil não tem o ranço dos países como os Estados Unidos, que pensam que são os donos do mundo, nem da Europa, que cada um lá pensa de um jeito e cada um acha que resolve socialmente a situação como quer. Ademais, a Europa, aqui nós temos europeus aqui, temos um europeu aqui. A Europa é um país, é um continente que... O que se conhece da Europa? Muita guerra. Você viveu em guerra. Guerra dos 100 anos, guerra do século, guerra não sei o quê, guerra 14, 18, Segunda Guerra. Vive brigando. Agora, o Brasil não tem nada disso. O Brasil está escoimado de ter ranço. E ele tem uma coisa que é o importante. A dimensão do Brasil, as riquezas que o Brasil tem, os minérios que tem e da qualidade dos minérios que tem, que nem se sabe ainda o que é que tem. O petróleo que tem o subsal aí, não tem o tal de sal agora aí? O pré-sal? E o pré-sal? Quanto sal vai sair daí? Agora não é para hoje isso. O pré-sal, o petróleo lá depois do pré-sal, isso daqui a 10 anos, 15 anos, não é para hoje. E isso tanto melhor vai dar resultado quanto mais tivermos ensinado a juventude brasileira. Lá na frente. E tem mais o seguinte: não existe nenhuma área do mundo que tenha uma extensão territorial como o Brasil para a agricultura. Não existe. O Canadá é grande, mas tem muito gelo. Os Estados Unidos já ocupou.
é aquilo lá. A África não dá para falar. A América Latina, igual o Brasil, não tem. Vai ser o continente que vai alimentar o mundo. Você tem extensão territorial, você tem clima, você tem terra boa, você tem água, tem uma biodiversidade imensurável que nem se sabe o que é que tem, e temos gente que é trabalhadora. Então o Brasil vai ser o país que vai dar equilíbrio ao mundo, tanto mais será, está me ouvindo, tá? Tanto melhor, mais sucesso teremos, quanto melhor preparados, porque nós não podemos esquecer que hoje é preciso saber cada vez mais. Então vocês podem ver que nós temos uma perspectiva mundial do mundo, vendo o mundo para frente, para o Brasil uma perspectiva muito boa. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos ter dúvida quanto ao sucesso que nós podemos ter no mundo, como talvez o país que possa salvar o mundo da fome é o Brasil. É preciso naturalmente que tenha políticas, tem que ter políticas, porque sabe que a agricultura é a atividade mais difícil, a profissão mais difícil que o homem enfrenta. Não existe nenhuma atividade mais difícil e complexa do que a agricultura. As outras atividades industriais são controláveis. Você controla a matéria-prima disso, você controla a máquina, você controla o investimento que tu faz, tu controla quanto tu vai vender, tu controla o preço da matéria-prima, tu calcula por quanto tu vai vender, tu calcula quanto lucro tu vai ter. A agricultura não pode calcular. A agricultura depende do tempo, depende das condições climáticas. O agricultor não controla a chuva, o granizo, o frio, o vento, a tormenta, a catástrofe. As forças da natureza não estão nas mãos do homem, do agricultor. Quando a natureza é madrasta para o agricultor, ele vai junto. Por isso até que o Papa João XXIII, o cardeal Giuseppe Roncalli, e no 40º ano que ele escreveu a encíclica, ele disse que o agricultor, aquele que trabalha a terra, aquele que lida com a produção de alimentos, tem que ser tratado diferenciadamente de todas as outras profissões, porque ele não tem domínio sobre as forças da natureza, e a essas forças ele fica sujeito. Mas aí então nós teremos que ter, além disso, uma política agrícola que dê condições ao agricultor produzir. E vocês viram aí que quando as condições são favoráveis no mercado em geral, inclusive internacional, vocês fazem favor de ver como se produz. Agora mesmo nós vamos produzir 160 milhões de toneladas de grãos. Para produzirmos 500 milhões é a coisa mais fácil do mundo. É só termos uma política agrícola bem feita e recursos, inclusive, para fazer a estocagem e a conservação com alimentos e, portanto, tem que ser bem conservados. Eu acho que com isso, Carla, eu tinha dado um panorama sobre o que eu acho para mim. Futuro, ensino. Futuro, se preparar. Condições temos. Potencial para atingirmos a níveis
que nenhum país do mundo poderá conseguir, o Brasil tem. Por isso, eu estou feliz de estar dizendo essas palavras para vocês, e dito isso, encerro por aqui, me colocando à disposição para responder qualquer pergunta que me fizerem. Se eu souber a lição, eu respondo. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Muito obrigado. O atrelado ao ensino, eu acho que se ocorrer realmente essa evolução no ensino, como já vem ocorrendo e o caminho a seguir, também o interesse da população em geral, especificamente dos jovens, pela política. Eu acho que está dando muito pouco, devido a inúmeros fatores. Mas acredito que o ensino vai também estimular essa participação na vida política. Agora, isso é o técnico, claro. Deixa eu fazer uma última tentativa. Escuta aqui. Acho que para isso ninguém tem que Como é que o homem assume o poder? Ou ele toma o poder à força, ou lhe denegam poderes. Agora mesmo tem eleição. O sujeito vai votar. Então você dá uma procuração para mim. Por exemplo, eu chego aqui e digo, olha, eu sou candidato a deputado federal, estadual, a vereador e tal. Você me dá o seu voto? Não, tá, não, vou fazer isso, tá. Então eu vou votar em você. Você me dá o voto, depois tu me cuida ver o que é que eu fiz. Tu não vai saber, tu não vai acompanhar se eu procedi de acordo com o que você esperava de mim. Então, o eleitor não tem como acompanhar o que o eleito para que ele trabalha vai fazer. E aqui não se. E o negócio é o seguinte, isso vai desiludindo. O eleitor vai se desiludindo. Por exemplo, você quer ver? O Chico diz assim, vou dar uma ideia. Teve um crime bárbaro aí, que impressionou a sociedade e tal. E aí prenderam o provável culpado, o criminoso. Aí bota ele na cadeia e o cara entra lá com mandado de segurança e solta o sujeito e o juiz manda ele para casa. É bizarro assim. Esse juiz vendido. Como é que soltou? Soltou porque ele se baseou na lei. Numa lei que dava direito dele ser solto. Todo mundo culpa o juiz que cumpriu a lei, mas ninguém culpa aquele que fez a lei. Não sei se vocês me entenderam. Você culpa o juiz que cumpriu a lei e não quem fez. Quem é que fez a lei? Os deputados federais, os deputados, os senadores, mas ninguém fala que foi os senadores e os deputados. Estou lá toda hora. Vou fazer um hotel em tal lugar e tal. O IBAMA não deixa fazer. Você já ouviu falar disso? O IBAMA não deixa fazer. Está proibido. Se IBAMA, um atraco, e mais, então, não está. Mas ninguém fala no dos deputados que votou a lei do IBAMA. O funcionário do IBAMA votou a lei. Não foi ele que votou a lei. Quem fez a lei foi os deputados e senadores. Então ninguém culpa quem fez a lei. Ninguém quer saber quem foi a lei. E depois tem o seguinte. Por causa desse negócio da escolha dos candidatos, os deputados, eu fui deputado várias vezes, a coisa mais difícil do mundo é você segurar um deputado em Brasília para ele ficar lá para votar, para examinar as leis, estudar as leis que vão votar. Ele não fica. Eu costumava dizer, quando estava lá, o seguinte: se é um deputado que cria cavalo, e se tivermos na Câmara dos Deputados ou no Senado uma lei muito importante para o país para ser votada, estudada, analisada e votada, mas se ele tiver na fazenda dele uma égua
que vai dar cria, ele vai assistir o parto da Eva e não vai votar na lei dos Congressos Nacionais. Assim somos nós, os deputados federais e os senadores. Ele vai assistir o parto da Eva, para ver se a Eva não matou o putrilho que vai nascer, porque ele está mais interessado no putrilho do que na lei importante para o Brasil. Eu fui constituinte, recebi a missão de cuidar para os deputados estar presentes nas votações, para não votar absurdos. Você não sabe o trabalho que dá para te segurar os deputados em Brasília. Por isso, quando falam que Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, o maior presidente que o Brasil teve, foi o maior bandido. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém aqui que pensa o contrário. O maior bandido que teve no Brasil foi construir Brasília. Cara, super cara, começou a grande corrupção com Brasília, sustentamos aquilo lá, já faz quantos anos já estamos sustentando aquilo lá, vamos sustentar a vida inteira naquela ilha de fantasia, onde ninguém trabalha e todo mundo procura se completar, trazendo isso a desilusão para o jovem que quer ter uma coisa mais séria na vida para pensar. Acho que tu podia ter respondido isso aí. Então o negócio é o seguinte, sugeri outro dia que se organizasse uma ONG, mas o negócio não é de espionar, deixar onde é que ele estava. Aí na terra dele, por exemplo, vamos dizer que tinha sido deputado de Santo Amaro, vamos dizer que tinha sido deputado federal de Santo Amaro. Então, votaram o negócio, o fulano está de Santo Amaro, que é o João Pedro da Silva. João Pedro sabia não, foi votado, não votou. Então ele bota nos jornais do o deputado, manda quem votar, no noticiário votar. O deputado João Pedro da Silva não compareceu na reunião de ontem. Ele vai votando para a comunidade saber que ele não está acompanhando a votação. Teria que se organizar assim, uma ONG para poder fazer frente àquilo que disse, que do Springer lá, que o homem, quando assume o poder, passa dele a usar. E você, quando dá poder para alguém, com a mesma arma, ele é destituído através da mesma arma com que ele foi lá para cima. Respondi o que eu pretendia responder. Temos o livro, tu faz ali. Inicialmente, meus parabéns pela belíssima palestra, muito rica. Eu gostaria que você me falasse, você falou muito bem sobre o futuro do Brasil que depende da educação que a nossa juventude está recebendo e principalmente as nossas crianças. Como é que você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente que permite que a criança faça de tudo e que proíbe o educador, proíbe o pai de uma porção de maneiras de educar e que eu acho que, na minha opinião, eu não vejo assim um futuro nessa educação com esse Estatuto da Criança e Adolescente. Gostaria que você falasse a respeito disso. Que a educação, essa que você fala, diz que o professor não pode mandar, não pode fazer o que quer. Isso depende da idade, depende dos pais. Da criança, por quê? Se o pai e a mãe não dizer não para uma criança, está roubado. Tem que dizer não. O pai e a mãe que educa a criança e que só concorda com ele, é sim, não cria, aí é mal educado, aí ele vai abusar na escola, vai fazer o que ele quiser. Eu acho que depende dos pais. O pai tem que ser duro na criação. Esse negócio de dizer que não pode fazer isso, que tem psicologia, que o psicólogo tem que estar, porque não sei o quê, que vai criar um trauma. Isso aqui é trauma, coisa nenhuma. Se educar no velho assim na coisa, fica bom. Para mim, isso aí, o negócio de dizer, não pode fazer, porque a criança vai criar um trauma. Depois, então, vai ser difícil de conseguir um companheiro. A menina vai ser difícil se entender com o companheiro, vai casar, porque ela não. Tem que ser duro.
Uma criança de colégio passasse, entrasse às 8 da manhã e fosse para casa às 6 da tarde, e lá fizesse exercício, fizesse tudo, como aquilo que o Brizola fez no Rio de Janeiro com o CIEP. Não. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui lá conversar com o Darcy Ribeiro para fazer 3 colégios daqueles de Santa Catarina. Eu era vice-governador. Ia fazer um em Concórdia, um em Florianópolis e outro em Lages. Eu tinha bolado isso aí. Não consegui a aprovação do governador e não saiu o tal de colégio CIEP. Que aquilo lá resolveria muito problema da educação das crianças. Pronto. Nós temos hoje aqui o Dr. Vitor. Não, aqui é Águas Mornas. Funciona? Funciona? Estadual, inclusive. Não, é municipal. Estadual, é. É um projeto estadual pioneiro. E as crianças têm um excelente índice. E criança gosta de disciplina também. Inclusive com a legislação que você nos colocou muito bem, que coloca o Estado, o município, né, e a nação frente à família, eu acho que aí é que nós estamos perdendo, porque deveria ser primeiro a família para depois essa instituição. Né? E dentro da legislação federal, a nação, né, a União, o Estado e o município, depois é que vem a responsabilidade da família. Aí é que está o pecado dentro da legislação. Como é a família que tem que começar na hora. A família que marca. O passo e a cadência é marcada pela família. Mas aí, o senhor colocou muito bem na legislação, quando os nossos representantes do povo vai escrever, inclusive... Agora, você sabe... Aqui, Federal. mas você sabe... O negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... Você sabe que, para aprovar uma lei lá, aquilo lá em Brasília, quem conhece bem aquilo lá, vendo como é, fica apavorado. Por exemplo, você apresenta um projeto de lei. Seu projeto é apresentado, vai para a Comissão de Justiça, ver se aceita ou não aceita, vai para a Comissão de Saúde, vai para a Comissão de Educação, vai para a Comissão de Tal, vai recebendo emenda. Supressiva, alternativa, modificativa, vão recebendo emenda. E vira. Tu está acompanhando. Aí, quando chega na hora, vai para o plenário para votar. E como é que o presidente coloca em votação? Em votação, o projeto de lei número tal, de autoria da deputada. Como é o seu nome? Não, seu nome, tem que falar o seu nome. Professora? Ângela. Da professora Ângela, projeto número tal e tal. Então diz assim, em discussão o projeto da deputada. Eu estou vendo a nossa câmera. Aí todo mundo fala a respeito do negócio, aprovando, condenando, alterando, todo mundo discute. Votou. Terminada a votação, a discussão, em votação o projeto. Exceção das emendas. Espera um pouquinho. Vota o projeto. Onde mexeu, não mexeu, fica. Se não mexeu, fica inteirinho. E tudo que mexeu ficou dependurado. Aí depois que ele votou, vota. O projeto, exceção das emendas. Então, o que não mexeu, ficou contente. Está aprovado o que você votou, o que não foi mexido. Não foi mexido o que você votou. Aí, vota as emendas. Derruba uma, aprova outra, derruba outra, altera uma, e o relator fica lá naquele rolo. Terminou a votação, está votado. Aí o relator pega e vai para o gabinete dele escoimar aquele troço todo, ajeitar o que ficou em contradição, e no fim ele bota como ele quer. Você sabe que na nossa Constituição, que eu fui constituinte, essa de 88, tem 12 artigos que nunca foram discutidos e entraram lá, que o Bernardo Cabral votou, sem discutir, nem apresentar, nem votar. Está dentro da Constituição.
Foi o Nelson Jobim, o ministro da Segurança, né? Da Defesa? Da Defesa, ministro da Defesa atual. Ele era o relator adjunto do Cabral, junto com o Antônio Carlos Vanderlei, aqui de Santa Catarina. Bueno, meus filhos, minhas amigas, temos entendido? Ricardo, que mais? Senadores da prova. E a OAB não participa? Bem, mas aí tem uma coisa, tem que ver os interesses. Uma forte aliança entre aqueles que estão lutando na mesma trincheira. A OAB é advogado. Você sabe que quando você vai mudar qualquer coisa de lei, os advogados são os primeiros que estão lá, porque tem que ver se interessa para a ordem, para a categoria. E aquilo que eu estava falando com você do princípio, de que as elites brasileiras lá no princípio, o que é que as elites brasileiras fizeram no princípio? Lá, os governadores geral, quando Dom João VI veio para cá, quando no reinado do imperador Dom Pedro II, o que eu estava falando era... A primeira faculdade foi no direito nessa época. Não, é o seguinte. Não, eu tinha me lembrado de uma coisa que agora me passou. O interesse deles. Então eles mandavam os filhos todos estudar direito. Foi criada a primeira faculdade. Só duas profissões as elites brasileiras por muitos anos mandaram. Engenheiro nunca. Direito e medicina. A medicina para cuidar da família, da doença, da família, o médico. E os advogados para cuidar dos interesses monetários e de dinheiro e de compra de imóveis e de coisa e tal. Isso aí que era. Então até hoje nós temos isso aí. Quando você vai mexer num código brasileiro, mas aquilo lá é como marimboneiro. Sabe o que é marimboneiro? Para cuidar, para não sair fora, para que a classe não seja prejudicada. Legal estar aqui com vocês. Desculpe se eu não esteve à altura do que vocês esperavam, mas você sabe que a gente na vida só dá aquilo que tem. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Dr. Vitor aqui. Eu acho que hoje a gente só aprendeu, né? Só lucrou com isso, viu, doutor? Eu acho que você falou uma coisa importante, né, sobre... E o lema do Rotary esse ano é realizemos os sonhos, e uma das coisas do presidente do Rotary International é exatamente isso, é que a gente realize os sonhos salvando as crianças, e salvando as crianças da forma... Deixa eu botar o casaco. Não, para um pouquinho. Deixa eu arrumar um pouco. Aí deu certo. Blitz Italian, né? Se alguém quiser... Italiano não mudou o nome. Ah, eu não sei agora. Eu sempre... Não, me mandar um negócio. Ai, dá licença, já é meu óculos. Aí, ó. Fica bonito também. Mas ficou, vamos ver. Ficou boa? Se prepara, nós temos. E tem potencial. Tem. Para. Isso na guria.